para a Sónia. A Sónia leu também outros livros meus e ficou um bocado desconcertada, digamos. Olá, boa tarde. Eu acho que fui um bocadinho cobaia durante uns anos, né? Li os livros antes deles saírem e as várias versões, porque o Paulo é quieto e vai acrescentando e vai refazendo, e eu gostava muito dos outros livros. Sincero que não gosto de ler romances, acho que é perda de tempo, é estar um bocadinho na criatividade dos outros, e acho que isso é para quem os escreve. Eu gosto mais de ler filosofia e gostava mais do estilo anterior que me obrigava a pensar. Este livro não deixou de me fazer pensar, mas foi uma resistência. Os primeiros 2 capítulos, lá está, porque a Guerra da Guiné faz parte de uma geração anterior, não me disse grande coisa, estive ali a ler, mas não encontrei assim nenhum ponto em que captasse a minha atenção, então tive que resistir para avançar. E quando chegou a parte do professor, identifiquei logo a personagem, não é? Vi logo o Paulo um bocadinho nesse papel, e o que me chamou a atenção foi, eu tenho muita dificuldade nos nomes das personagens, e esta forma de identificar as personagens de uma forma fora da caixa e com características abriu a minha criatividade para perceber que aquelas pessoas tinham umas características que teriam uma capacidade de responder e entrar nos capítulos de forma diferente que se fossem o Paulo, o António, a Maria, e acabei por ter curiosidade de seguir capítulo a capítulo para perceber quantas mais personagens diferentes e com características diferentes iriam aparecer. E o facto de, no final, a conclusão... Não vamos dizer. Não vou contar o final. Mas pacificou... Só querem comprar a parte final do livro. Leiam só o último capítulo. Identificar pessoas e perceber que, afinal, que eu tinha, para além do fio condutor, tinha uma conclusão que nos cabe a cada um tirar. E isso é o desafio que eu acho que vale a pena ler o livro. Também tem uma questão curiosa, que é alguma vez um leitor que me disse que isto era um livro sobre gatos. E o personagem mais importante era o gato. Ting Tang. Não é um livro sobre gatos. A importância do gato tem exatamente, ou reside exatamente nesse tempo que é preciso às vezes nós repousarmos num livro. O gato, quando aparece, como se imagina, o gato não fala, não escreve, não é? Não sabemos. Não sabemos. Tens que ligar a luz. E então, como o gato não falava, eu criei aquele personagem, portanto, Tang Ping quer dizer o quê? Quer dizer, em chinês, quer dizer, ou representa uma corrente societal de jovens que decidem que é preciso estar parado. Ou seja, os chineses é criado naquela ideia de que é preciso estar constantemente a trabalhar ou pagar as dívidas. E os jovens dizem, não, eu não quero esta vida para mim. Portanto, eu quero estar parado, quero estar quieto. E o ritmo da sociedade chinesa muitas vezes não nos permite isso. E eu reconheci naquele gato essa hipótese das pessoas pararem naquela leitura. Também, se calhar, eu próprio às vezes precisava de tempo de parar para saber o que vinha a seguir. Portanto, isto não é uma história que me surgiu na cabeça. Não é? Portanto, é uma história que se vai construindo. Sabemos lá nós a que penas. Eu não sou capaz de identificar em que tempos é que isso acontecia. Mas eu próprio às vezes precisava de parar para perceber para onde é que aquela gente ia. Não é? Curiosamente, já agora aproveito para dizer o seguinte. Este livro, quando sai agora, eu já tenho praticamente a sequela do livro a seguir. E foi muito mais fácil, depois de construir esses personagens, escrever a sequela, ainda que num tempo diverso, escrever esses personagens, porque construir personagens do nada era uma coisa que não sabia quando gostava. Porque depois é preciso, a personagem tem que ser consistente, não é? Não pode aparecer num capítulo a dizer uma coisa... Não precisa de ser óbvia. Sim, mas tem que ser consistente no sentido em que... Essa é uma das grandes habilidades do romance. Basta pensar no Proust ou radicalmente com outra coisa, no Dinis Machado, naquele livro sobre... Como é que chama? Qual é o título? O que diz-me Bolero. Esse, em que todas as personagens são personagens que nós encontramos toda a vida, são personagens da rua dele. Não é? Tu constróis
o ambiente a partir disso. Mas aqui a questão psicológica a minha era mais complicada do ponto de vista do ser consistente, mais complicada de conseguir fazer o design. De resto, o livro foi-se escrevendo, não sei exatamente se fui eu que escrevi isso, não sei exatamente, mas foi-se escrevendo, e a dada altura eu senti que tinha de parar. A história tinha chegado ao fim e parei e tive muito tempo a pensar qual seria a conclusão. Como é que eu me livro disto? Porque no fundo aquilo não é que ali esteja o Paulo professor, que não está, mas eu tenho essa responsabilidade de ter sido durante muitos anos, 12, 13, 14 anos, já não é, ter sido professor, e de algum modo também me queria estar ali um pouco representado. Portanto, terá sido a parte mais complicada de escrever, que foi o final. Ok, obrigado, Sónia, obrigado. É só agora dizer o seguinte, a propósito dos nomes. Eu tenho muita dificuldade de fixar os nomes. Até aos meus filhos, às vezes eu digo, tu aí da camisola verde. Às vezes tenho essa dificuldade. Não me acontece sempre, graças a Deus, mas às vezes tenho muita dificuldade de fixar os nomes. Quando te lembras a seguir, podes sempre desculpar que estás a citar o Pedro Almeida Melo. É engraçado, mas embora ali tinha outro tempo. Tinha diminutivos, houve umas competelas qualquer que resulta e funciona. E eu ainda hoje encontrei uma receita e eu disse, eu sei que não te chamas Dulce, mas eu não me lembro do termo. Mas parece ser muito doce. E ela passou a ser Dulce, pelo menos para mim, não é? Pronto. Então, se calhar, porque de facto, isso também pode cansar as pessoas, não é? Portanto, eu passaria ao Antastelos dando-lhe a total liberdade de... O Antastelos, vou fazer aqui o Antastelos nunca leu nenhum livro meu, não é? E é engraçado que quando apareceu para ler o livro, eu depois fiquei a pensar nisso e disse assim, bom, se calhar, e aliás fiz esse comentário lá fora, se calhar ele vai encontrar aqui um autor, um professor que ele não conhece. Muito embora eu tenha sido meu colega nesses anos, quase todos esses anos em que de facto demos aulas. E havia aqui, ficou-me aqui até alguma dúvida se de facto ele iria encontrar alguma relação com o Paulo que conheceu e com o Paulo que leu. Era esta a primeira questão que se calhar que lhe colocava e dando total liberdade para falar das outras. Eu estou aqui com muito gosto, não? Primeiro por causa do Paulo, e depois porque é no Unicep. Eu também sou associado há algum tempo, com muito gosto. E por estar aqui também o Rui, por quem tenho admiração, e que, como dizia há bocado, deixa uma marca inevitável nesta cidade e um serviço público inestimado. Eu conheci o professor Paulo Vieira Castro, e digo professor, já vou explicar porquê, há muitos anos, não é? Há mais de 20, talvez. Mas não estou com ele com frequência. E quando fui à apresentação, a uma das apresentações, eu julguei que era a única, enganei-me, não é? Felizmente. Aqui há uns 3 semanas ou um mês atrás, ele ficou surpreendido, demos um abraço e retomamos a conversa como se fosse ontem, o que é típico de pessoas que são amigas. E é só nessa qualidade que vou dizer aqui, força de outras coisas, e não mais. Não é qualidade de leitor, é qualidade de público. Mas um público ligado pela amizade e pelo conhecimento que tem. Ora, eu acho que este livro, ao contrário das outras leituras, e acho que a riqueza é esta, a fragilidade da obra de arte é esta, não é? Estar na mão dos leitores, ou de quem vê, ou de quem escuta, e escapar das mãos do autor. Não? Eu acho que este livro não tem personagens, a não ser um, que é o Paulo. Tudo o resto é absolutamente instrumental. Aliás, nenhuma personagem aqui tem qualquer densidade. Tem uma utilidade para aquilo que o Paulo quis dizer
o Paulo professor, porque ele está aqui claramente da primeira à última página retratado. E há aqui uma parte que eu gostaria de ler e que tem que ver com essa profissão que ele exerceu. Eu digo profissão de propósito, porque ele prolongou-a não já como profissão, não é um professor institucionalizado, para utilizar a linguagem dele no outro capítulo, é um professor que anda por aí à solta, felizmente. E eu permiti-me ler aqui só para contextualizar o seguinte. A propósito de uma pergunta de uma dessas, chamemos-lhe personagens, esses instrumentos de que ele se usa para fazer perguntas e eventualmente responder, o autor diz o seguinte: há muitos anos recebi ensinamentos de um velho mestre. Certo dia, sem que nada o fizesse supor, disse-me: a tua evolução exige provocação. O que fazes nesse sentido? Esta é a maior das lições que se reclama a quem quer progredir. O que é muito claro para mim neste momento é que sem provocação não há mudança. Esse é o meu legado. Isto é o professor a falar claramente e a dizer qual é a mensagem essencial que pretende, a meu ver, não é? Que pretende deixar. Embora, como qualquer professor que se preze, imediatamente acrescente, nenhum professor poderá ensinar o que realmente importa às pessoas. Só podemos ajudá-las a encontrá-lo dentro de si mesmas. Isto é que para mim é um professor. Não é aquele que ensina, mas aquele que faz com que alguém aprenda. Em tempos também escrevi umas linhas sobre o que isto quereria dizer e fui ao étimo. Fui ver o que queria dizer ensinar. Concluí que queria dizer sobretudo deixar sinal, deixar marca. E o que é que queria dizer aprender? Quer dizer tornar próprio, apoderar-se, apreender. Ora, o Paulo, claramente ao longo destas linhas, que são muito agradáveis de ler, Paulo mostra a sedimentação de muitas leituras que fez. Algumas são coincidentes, são comuns, de muitas histórias que ouviu, muitas certamente enquanto professor institucionalizado e sem estar institucionalizado, e de ideias que foi acolhendo e desenvolvendo. E sobretudo, e é o que eu mais retiro deste livro, de boas perguntas que foi construindo. Não vejo neste livro também uma conclusão, ao contrário do autor, veja lá onde eu já vou, o desrespeito pelo autor. Não vejo nenhuma conclusão, muito menos óbvia, mas vejo perguntas. Como ele, aliás, próprio diz, o autor, o ensino tem-se baseado sobretudo em respostas, não em perguntas, o que é, estamos de acordo no erro. E cada vez mais, para me calar, porque já certamente disse muita asneira, queria só dizer o seguinte: das minhas últimas leituras fazem parte 2 livros que considero essenciais nos últimos tempos. Do neurocientista, creio que francês, o Desmourguet, que escreveu 2 livros fundamentais, um cujo título é Fábrica de Criação de Cretinos Digitais, e o outro, Ponham-nos a Ler, onde conclui que o déficit de leitura é hoje absolutamente assustador. Uma das temáticas deste livro, a meu ver, é a necessidade de ler, e onde conclui que pela primeira vez na história da humanidade, falo com base científica e está documentado, a última geração, nascida em 2010 e seguinte, tem um QI médio inferior às gerações anteriores. É a primeira vez no mundo que isto se verifica. E uma das causas, entre outras, é um déficit acentuado da leitura e uma dependência excessiva, como sabemos, dos telemóveis, dos computadores, enfim, dos gadgets, não é, que utilizamos com frequência. E, portanto, esse afastamento da leitura
que é absolutamente terrível, é aquilo a que devemos resistir com toda a força e que este livro também resiste. Até porque ler é poder. Termino com uma história que li, não quero amassar muitas, mas uma história que li há muitos anos, num livro do Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Na sua ida para uma das últimas, da Europa, para visitar, para estudar uma das últimas tribos brasileiras, dentro do Estado brasileiro, que ainda não tinha tido contacto com a dita civilização, demorou meses a aproximar-se da tribo, primeiro por razões de saúde, não é? Poderia contaminar, e depois por razões de ir criando laços. Mas já depois, estando em contacto com a tribo e com o chefe, ia tomando umas notas num caderninho, num daqueles blocozinhos pequeninos com lápis. E quando estava já para vir embora, o chefe da tribo, com quem tinha trocado presentes, não é? Tinha recebido idade, pediu-lhe que ele lhe desse o caderninho e o lápis. Coisa que o espantou, porque ele, chefe da tribo, não sabia nem ler nem escrever naturalmente. Só que ele tinha-se apercebido uma coisa. E sempre que nos dias seguintes a essa oferta se dirigia à tribo para dar ordens, fazia de conta que estava a escrever. É só isso que eu tinha a dizer. Exato. Obrigado. Muito obrigado. É difícil. Não estou a falar. Pois claro. Peço desculpa. É que eu fui ler mais umas páginas, estás a perceber? Vou fazer... Contar os segundos, já está. Pronto. Então, um pequenino excerto. O que podemos fazer pela nossa parte? Resistir, sempre. Por isso vos digo, insistentemente, resisto, logo existo. Hoje, limitamo-nos apenas a pensar. Isso nunca será suficiente. Claro que quando aceitamos que já não há tempo, tudo se torna muito mais urgente. Mesmo assim, perante a ausência de espírito analítico que graça na sociedade contemporânea, abdicar de pensar deveria ser criminalizado. Lembrem-se, a distância entre aquilo que sonhais e a realidade em que participais depende sempre da vossa ação. Se nada fazeis deste ponto de vista, a vida será apenas um espaço vazio entre vós e os outros. Por isso, a resistência cívica é imprescindível. No entanto, para ser bem-sucedidos, teremos de continuar unidos na ação. Isso me permite, não é roubar ao autor, mas em jeito de agradecimento ao Jorge, que me deu a conhecer o Paulo. Saia em Portugal diariamente 50 livros. A estatística dá uma média de 50 livros por dia. Na Unicep, nos últimos anos, com o sistema informático, tenho feito a contagem, temos uma média, número redondo, de 10 por dia. Desses 5, dos 40 que não entram cá, se viessem alguns poderiam ser vendidos, mas a maioria, os nossos associados não os compravam, né? Publica-se muita coisa má. E portanto, eu, com tanto livro, não tinha lido ainda o Paulo, mas agora já irei ler os outros também. Falta-me só um bocadinho, não consigo com tanta... Bom, agora então, em jeito de agradecimento ao Jorge, escutem e vejam o que é, sabem, quem está aqui sabe, o que é, como seria se não tivéssemos livro, né? Vejam esta pérola do Jorge. Talvez haja somente um lugar para morrer. Alguém abre janelas para observar como amadurecem os frutos, ignorando-se as árvores, acolhem ainda a rugosidade intensa da terra. É débil esse momento e puro, mas secretamente as mãos estremecem, pressentindo que o silêncio é justamente a haste harmoniosa que purifica esse instante. Quando envelheces, sabes que esse lugar exíguo está contigo desde sempre. Vem de longe, revelando o tempo. A harmonia do teu corpo sussurrante como um beijo
é esse lugar tão próximo de ti como um fruto mordido. Obrigado, Jorge. O gajo é bom, pá. Se é escrever assim, é logo. Então, se estiverem de acordo, vamos servir o nosso cálice de Porto Poças, que faz parte dos afetos da cooperativa, enquanto fazem fila, que é uma instituição democrática, para as dedicatórias. Muito obrigado a todos vós.